Bom dia, pessoal. Nós somos o Pode Tudo e hoje a gente veio falar um pouco sobre o poema Boa Noite, Maria, escrito por Castro Alves. Esse aqui é o Guilherme. Bom dia. E esse aqui é o Wendel. Bom dia. E eu sou o Igor, muito prazer. O Wendel ele vai ler um pouco sobre esse poema e depois a gente vai expressar nossas opiniões e vai falar um pouco sobre as características desse poema. Castro Alves, boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. As luas nas janelas batem cheios. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me asperte assim contra teus seios. Boa noite. E tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrir no peito. Mar de amor onde vaga nos desejos. Julieta do céu, ouve a calhandra. Já rumoreja o canto da mantina. Tu dizes que eu menti, pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito divino. Sai estrelas d'alvas, os derradeiros raios, derrama nos jardins do Capuleto. Eu direi, me esquecendo da alvorada. É noite, ainda em teu cabelo preto. É noite ainda, brilha na cãibra, desmanchando o roupão, raspando a nua, o globo do teu peito entre os aninhos, como entre as navas se rolunça a lua. É noite, pois dormamos, Julieta. Recende a alcova aos trescalar das flores. Fechamos sobre nós essas cortinas. São as asas do arcanjo dos amores. Afrouxa a luz da alabastrina, a lâmpada. Lâmpada voluptuosa os teus contornos. Deixe-me aquecer teus pés divinos. Ao dor do afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento das teclas de teus seios, que harmonias. Que escalas de suspiros, bebo atento. Ai, canta a cativa do delírio. Ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Que importa os aios de uma nova aurora? Como negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo. E deixe-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Muito obrigado pela leitura. Guilherme, você sabe mais ou menos quando foi escrito esse poema? Você lembra mais ou menos de cabeça? Onde foi? O local? A data? Você sabe mais ou menos? Sim, se não me engano foi escrito em 1870, Salvador, Bahia. Esse livro ele foi o último editado em vida do Castro Alves, onde ele apresentou a poesia lírica, exaltando o amor sensual e a natureza. Como no poema Boa Noite, ele tem uma parte do trecho que ele fala: eu vou me embora, não me apertes assim contra teus seios. Essa parte eu achei bem interessante mesmo. E eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre a maneira que ele tratava ela nesse texto, que dá pra perceber que ele trata ela de uma forma muito especial, né? O que você acha mais ou menos sobre isso? Ele trata ela como uma deusa que ele gostaria muito de tê-la Sim. e voltar com ela. Realmente deu pra perceber. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tá bem capitão. Certo. Então, eu acho que uma coisa que a gente poderia pensar sobre é qual o intuito vocês acham que foi para ele escrever esse texto? Eu acho que foi muito pelo jeito dele querer voltar com a Maria. Pelo que ele queria só apenas a Maria de volta. Ele não queria mais ninguém além da Maria. Que ele sente saudade dela, essas coisas. Ele só quer a Maria por enquanto. Eu acho que dá pra perceber que ele tá sofrendo bastante, que ele sente bastante a falta dela. Mas tem um momento que eu acho que eu esqueci, se você puder ler de novo. Bem no final, lê o final de novo aí, por favor. Eu acho que é essa parte aqui, ó. Como negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo. E deixe-me dormir balbuciando, boa noite, formosa Consuelo. Eu acho que é nessa parte mais ou menos que ele fala um pouco sobre que eles não vão poder estar juntos de novo, né? Vocês Certo. concordam? Sim. E isso faz ele sofrer. Realmente parece. Dá pra ver que ele tá sofrendo, mas que, se eu não me engano, ele encontra um novo amor, né? Dá pra perceber que ele encontra um novo amor ali no final e que por causa disso, né? Eles não vão mais estar juntos. Então, eu gostei bastante desse poema, que dá pra retratar que talvez seja a realidade de, não todas, mas muitas pessoas hoje em dia que estão em busca de amores verdadeiros e às vezes acabam
estão se enganando, às vezes é só mais um lance, né? Como a gente De pode momento. falar. É uma coisa de momento. E então é algo que dá pra ver que tipo, não é de hoje, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, porque antigamente eles eram, acho que mais fechados, né? Eles não acham. Assim, digamos, porque, tipo, em todos os poemas que a gente viu, em todas as salas, as aulas, provavelmente mostra como foi certas coisas na época do romantismo, que as mulheres eram mais fechadas, que, tipo, as mulheres que eram virgem usavam as coisas nos cotovelos. Isso mostrava bastante nos textos, essas coisas. Realmente. Teve até umas partes das aulas que a gente aprendeu que os caras já sentiu, vou falar, acho que tesão só de ver o cotovelo das mulheres. Isso é um bagulho engraçado. E que hoje em dia o povo tá muito mais expressivo do que antigamente. E que também, mano, as mulheres, tipo, elas gostavam muito dos caras que tinha, como eu falo, caspas, né? As meninas gostavam É umas desses. nojeiras. E também que gostavam que eles eram poetas, essas coisas. Que rico eu acho que não muito, mas que eles eram os poetas, tipo qual é o nome dele? Que morreu aos 21, que a professora falou? Putz, mano. Eu não lembro o nome dele, mas ele, por exemplo, ele não conseguiu perder, tipo, certos passadas das vidas, mas ele fez os poemas deles, que foi apaixonante e essas coisas. Por exemplo, quando ele foi no cemitério, ele leu um poema para as meninas deitadas lá, nos caixões. Sim. Então já mostram como era lá no romantismo naquela época. Era um negócio bem esquisito, né? Acho que as mulheres eram vistas de uma forma meio bizarra e elas viam os homens também de uma Sim. forma meio bizarra. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Só que o Wendel falou que as mulheres gostavam dos homens com caspas, certo? E falar olheira, essas coisas. Falar um pouco da mulher, de como os homens gostavam da mulher também. Que eles gostavam dela como pálidas, aparentando uma aparência bem doente. Você tá passando mal, né? Olha essas loucas aí. Mas também, mano, tem muito pelo, como eu falo, tipo, que as mulheres de cabelo longo, elas, como eu falo, eram as perfeitas pra ele. Cabelo longo, quase doente. Tão lavado. Então, Enfim, tudo oleoso, né? Pé preto, né? Mas tá certo. Eu acho que, como eu já disse, é algo que acontecia antigamente, não da mesma forma, né? Hoje em dia nós temos gostos diferentes, a gente vê as coisas de uma forma diferente, mas que eles sofriam pelas mulheres da mesma forma que a gente, que não sofre hoje, né? Porque as mulheres são muito coisa que maldosas. acontece normalmente. As mulheres são muito maldosas. E como teve certos, como eu falo, poetas, essas coisas, eles faziam as mulheres se apaixonar mais rápido, porque os caras já eram poetas, já sabia muito das lábias de ser poeta, essas coisas. Então era muito mais fácil para eles, naquela época. Porque hoje em dia eu não sei se você conquistaria uma mulher na poesia. Tem algumas mulheres hoje em dia, certo, que gostam, mas é a minoria, né? É muito a difícil. minoria. Hoje, por exemplo, a poesia cantada, né? Poesia acústica. Poesia acústica. Poesia acústica é um bom exemplo. Meio que bastante gente gosta. Sim, tem gente que gosta muito de poesia acústica porque mostra como você é apaixonado, por exemplo. Quando você escuta a poesia acústica, você está apaixonado por alguém. Isso é com certeza A minha indicação de certeza. música boa aí, poesia acústica, pra quem quiser ouvir. A minha favorita, pelo menos, é a 6, não sei de vocês. A 6 também, A a seis 6 é boa. a 6 e a 10. 6 é, na minha opinião, a melhor. A 10 também é muito boa. Mas tá certo, alguém tem mais algum comentário, alguma observação que queira falar? Alguma coisa? Também, tipo, as doenças dos caras na época. Que É. era a tuberculose. Alguns morriam cedo, É. alguns morriam mais tarde. Isso é uma coisa importante. É o exemplo do acho que é, mano, eu não lembro o nome dele. Eu sou ruim de verdade. Eu não lembro o nome dele, mas algo, por exemplo, eles. Gonçalves Dias. Álvaro José Azevedo, eu acho. Acho que é ele. Tem os dois. É um dos Gustavo dois. Dias e... Não, Gustavo Dias não morreu de tuberculose, eu acho. Não? Não sei, mas provavelmente deve ser. O nome que me recorda na cabeça. Eu acho que é o Álvaro de Azevedo. Eu acho que sim, acho que foi ele que morreu de tuberculose aos Morreu 21. cedo, né? Ele Ah, não chegou, consegui. Então, chegou a fazer muito sucesso, né? na adolescência, Foi. assim digamos. Mas só que, infelizmente, ele caiu do cavalo, teve os problemas lá de tuberculose, mas não conseguiu sobreviver. Ele não conseguiu ter filhos, não conseguiu beijar na boca. Ele tinha muito amores, por exemplo, em algumas poesias deles,
na poesia deles, no caso, ele sempre retratava uma mulher que apaixonada, uma que ele sempre gostou na escola, essas coisas. Na época, era desse jeito. Certo. Tá bom, gente. Agradeço aí a participação de vocês dois hoje aí no Pode Tudo. E foi muito interessante poder aprender um pouco mais, né, sobre esse assunto, que não é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, querendo ou não. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast de hoje. Se inscrevam aí no nosso canal para poder acompanhar os próximos podcasts. E Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. Peço muito obrigado. Tamo junto, bom dia. Obrigado, bom dia. Fechou. Como? Tá louco. Ai, ai, ai.